Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa conversa é sobre isso aqui, pessoal, ó. Vinho tinto. Eu tô aqui tomando, sou um grande apreciador. Saúde a todos. Deixa eu até mostrar para vocês qual é a garrafa que eu tô. Esse vinho aqui, ó, Cartucha, bem conhecido. Cartucha é um vinho, vamos apresentar antes da gente falar da parte científica sobre o vinho tinto, resveratrol. A gente já pode apresentar o vinho, né? Para quem não gosta muito dos tons amadeirados, aquele vinho que deixa um sabor mais forte, trava mais, utiliza mais os vinhos de algumas frutas específicas, mas sempre que o vinho tinto, seco, para que tenha grandes propriedades nutricionais, é importante que seja assim, mas se você não gosta desses sabores, desses tons mais amadeirados, os vinhos frutados e que não são produzidos em barris de carvalho, são produzidos em barris de aço inox, eles têm esses sabores mais frutados, menos intensos, sabe? Trava menos. Eu aprecio, gosto mais desses. Esse aqui é feito de é um vinho novo, um vinho jovem, uma safra 2018, é um vinho português, um alentejano, região do Alentejo, mistura de algumas uvas, tem Syrah que eu gosto muito especificamente. É isso, bom preço, um vinho de bom preço, então vale a pena. Mas a nossa conversa aqui hoje, ela é sobre a utilização que eu gosto muito, que é de cozinhar, e em muitos pratos, é muito comum na culinária, a gente utilizar vinho tinto, né? Para fazer alguns molhos específicos, para simplesmente dar sabor, ou muitas vezes para temperar uma carne, deixar ali de molho, e depois vai ao aquecimento. Então o que eu queria trazer para vocês é uma conversa sobre o que a gente às vezes fala muito para os pacientes, para as pessoas, conversa informal, que não há nenhum problema em utilizar vinho como tempero e colocar no calor, porque ele mantém as propriedades. E é isso que eu queria dar uma comprovação científica para vocês disso hoje, mostrando esse trabalho científico aqui. Vamos colocar esse trabalho aqui para você ver o título do trabalho. E esse trabalho analisou o quê? Eles pegaram, vou botar uma outra foto aqui para você ver. Coloca aqui essa foto. Ó, isso aqui é o slide só para uma foto do artigo científico, em que eles pegaram o vinho e submeteram ao calor e foram analisar, primeiro, se o resveratrol que tem no vinho, ele se mantinha ali no vinho após ser submetido ao calor, e se ali naquele vinho apareceriam ou não novas substâncias derivadas da utilização do vinho no calor, se alteraria a concentração de resveratrol, e se o resveratrol, estando ali ou não, e essas outras substâncias que poderiam aparecer ali no vinho após ser submetido ao calor, manteriam as propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que a gente conhece que o vinho tinto tem. Pois bem, então, o que eles analisaram? Aí vamos botar outra tabela para vocês verem. Coloca essa outra tabela aqui. Se vocês verem comigo, ela tem análise. Primeiro lá em cima, você vai encontrar e vai ver assim, ó, teor de resveratrol, que antes de submeter ao calor, era, se você olhar na tabela, tá ali, ó, 330, e depois de submeter ao calor, ela baixa para 160, a quantidade. Isso significa o quê? Que quando você submete ao calor, reduz a quantidade de resveratrol. Então reduz sim a utilizar no calor. Não elimina, tem resveratrol lá dentro ainda. Isso são dois fatores aí, diminui, mas não elimina. Aí, segunda ou terceira informação importante, novas substâncias surgem naquele vinho, que é um processo que nós chamamos de dimerização. A utilização do vinho no calor provoca a formação de dímeros, de derivados do resveratrol. Então você vai ver aparecimento aí de grande quantidade de visferina, tá logo abaixo aí, ela vai sair de 20 para 100, então aumenta bastante a quantidade de visferina. E oxistilbenina, que está mais abaixo, que não tinha nada, e aparece uma concentração de 6. Ou seja, são derivados, são dímeros do resveratrol. Então diminui o resveratrol e surgem novas substâncias. E aí o estudo avalia essas novas substâncias associadas a essa menor quantidade de resveratrol, consegue manter as propriedades saudáveis de um vinho tinto? E aí vamos colocar esses outros gráficos aqui. O primeiro, que você vê essas barras aqui, ó, em concentrações que vão aumentando da quantidade. Primeiro testaram o resveratrol, e você vai vendo que a quantidade que aumenta aqui, ó, 1, 5, 10, eu não lembro exatamente as quantidades que tinham no estudo, mas você vai vendo que as barrinhas vão caindo aqui assim, ó. O que é essa diminuição? Diminuição do ROS que você vê, que é a diminuição do estresse oxidativo. Então, o resveratrol, mesmo em menor quantidade, à medida que você vai aumentando a dose deles, vai tomando um pouco de cálice, mais um pouquinho de cálice, 2 cálices, você vai diminuindo o estresse oxidativo e a inflamação induzida pelos lipopolissacarídeos. E aí depois vamos ver esses dois gráficos aqui na sequência, que são aquelas outras duas substâncias que eu me referi, a visferina e a oxistilbenina,
que são as duas substâncias que também, veja que à medida que você aumenta a quantidade, elas vão diminuindo o estresse oxidativo. Então eles conseguiram comprovar no estudo que você submetendo ao calor diminui a quantidade de resveratrol, mas na verdade você causa apenas uma alteração na composição com o surgimento de novas substâncias, mas as propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias do vinho tinto são mantidas. Portanto, vale a pena tomar o seu cálice, com certeza, ou 2 cálices ao dia. Depende se você tem alguma patologia ou não, se você não tem nenhuma patologia, mas um cálicezinho tranquilo, quantidade suficiente, 80, 60, 100 ml de vinho tinto seco, com alto teor de resveratrol. E se quiser utilizar no calor, a gente deixa eliminar o etanol, pode ser uma forma efetiva de você fazer, se você não puder tomar o álcool, colocando no calor, se a gente sempre usa no preparo, deixa ali para evaporar um pouquinho o álcool, e nessa evaporação do álcool é que se formam os dímeros. Então o resultado é que naquele prato ali, você terá um pouco menos de resveratrol, mas outros derivados, e praticamente mais nada de etanol. E aí não causa prejuízo nenhum. Tá bom? Fica aí a comprovação e a dica. Até o próximo vídeo. Forte abraço a todos. Tchau.